ele faz embaixadinha, coloca a bola no chão, agora 2 em cima dele. É hora de história para o futebol do Rio de Janeiro. Com cobertura, golaço! Espetáculo! Alô, torcida amiga! Oi gente, tudo bem? Aqui é Gabriel Andreso, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo para fortalecer o trabalho do amigo. Para você que gosta de futebol carioca, assim como eu, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça ao ouvir a palavra Guanabara? Veja bem, não é aquele supermercado em que a porrada come todo mês de outubro não, hein? Guanabara é uma palavra de origem indígena, mais especificamente tupi-guarani. Significa mar semelhante à Bahia, e é como os indígenas chamavam essa maravilhosa cidade do Rio de Janeiro antes da chegada dos portugueses, dos europeus no iniciozinho do século XVI. E é também o nome de um troféu bastante comum e popular aqui no Rio de Janeiro e que vai ter neste fim de semana a sua decisão, a Taça Guanabara, que para muitos é o primeiro turno do Campeonato Carioca, como vai ser nesse ano de 2019. Só que nem sempre foi assim. E hoje aqui no canal nós teremos mais um episódio de história do futebol carioca e é claro que você vai conhecer junto conosco as histórias dessa Taça GB, o porquê do charme dessa competição e como ela surgiu. Hora de conhecer. A Taça Guanabara foi instituída pela Federação Carioca de Futebol em 1965, para comemorar os 400 anos de fundação da cidade do Rio de Janeiro, na época, a cidade-estado da Guanabara. Naquela ocasião, a Taça Guanabara era uma competição diferente em relação ao Campeonato Carioca, um torneio que muitas vezes o precedia, uma espécie de pré-temporada mais curtinha e com menos equipes. Normalmente, eram 6 clubes que disputavam esse torneio. Como eu falei, a primeira edição foi em 65 e contou com Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Bangu e América. Em 65, o grande campeão foi o Vasco, que derrotou o Botafogo na decisão pelo placar de 2-0. Aliás, aquela foi talvez a única conquista relevante do Vasco da Gama durante a década de 60, o maior período de seca de títulos do clube durante o século XX. O sucesso da primeira edição fez com que a Federação Carioca repetisse a fórmula para os anos seguintes. Em 66, o campeão foi o Fluminense. Em 67 e em 68, deu bi do Botafogo. E em 69, o Fluminense levantou a taça. Em 68, a turma ganhou a companhia do Bom Sucesso e em 70 do Olaria. Neste ano de 70, inclusive, o Flamengo foi quem voltou a levantar a taça. E em 71, o Fluminense foi o grande campeão de novo. A partir do ano de 1972, a Taça Guanabara passou a fazer parte do Campeonato Carioca, como sendo o primeiro turno da competição. Naquela ocasião, o Estadual do Rio tinha 1, 2, 3 turnos até. Era uma competição bem mais comprida e com um regulamento um tanto quanto complexo. Mas a Taça GB manteve a sua tradição e a sua fama, agora sendo somada à importância do próprio Campeonato do Rio de Janeiro. E aí talvez seja o grande ponto de virada da importância e da tradição da Taça Guanabara para o futebol do Rio de Janeiro. Algumas conquistas a partir de então se tornaram memoráveis, como a do América em 1974, ou ainda o título do Flamengo em 82 em cima do Vasco, embora o Gigante da Colina tenha dado o troco na decisão pra valer do Carioca. A decisão da Taça Guanabara de 94 deu ao Vasco da Gama, em uma grande goleada diante do Fluminense, o título. E aquela talvez tenha sido a última grande atuação de Denner, craque vascaíno e que morreria semanas depois em um trágico acidente de carro. Chega Denner, rola na esquerda, toca lindo de calcanhar o William. Denner dominou, foi no fundo, pra trás, tocou E como esquecer a rebolada de Edmundo do Vasco da Gama na decisão contra o Botafogo de 97. Ele fez a dança da bundinha imitando a Carla Pérez na frente do Gonçalves. Mas quem riu por último foi o Fogão, com um gol do zagueiro e comemoração dele sacaneando Edmundo no pódio. Vai na linha de fundo, tentou cruzamento, cruzou, tentou Gonçalves de cabeça, entrou! Gol! E muito
muitas outras finais de Taça Guanabara ficaram na memória, como por exemplo a de 2001, quando o Murilo pegou o pênalti do Cássio no Fla-Flu e a bola entrou no gol mesmo assim, Flamengo campeão, e a festa do interior, em 2005, o Volta Redonda derrotou o Americano numa final no Maracanã, o momento mais importante da história do Voltaço. A decisão da Taça Guanabara de 2008, que teve vitória do Flamengo em cima do Botafogo, acabou sendo decidida por um gol de Diego Tardelli no finalzinho. E foi esse jogo que ficou marcado como o do episódio do Chororô, em que os alvinegros reclamaram após a partida de um pênalti mal marcado contra si. Mas foi, né? Tenho que cumprir, tenho que jogar quando for determinado. Mas se eu fosse torcedor do Botafogo, sei que isso vai prejudicar a renda nossa, vai prejudicar tudo. Mas no Campeonato Carioca eu não vinha mais pisado, nunca mais eu pisava no Maracanã para assistir um jogo. No geral, somando a fase apartada e a somada ao Campeonato Carioca, o Flamengo é o grande campeão, de longe, com 21 taças conquistadas. O Vasco vem em segundo com 12, o Fluminense tem 10, o Botafogo levantou o troféu 8 vezes. América, Americano e Volta Redonda ganharam uma vez cada. E aqui cabe uma pequena ressalva. Apesar de 72 ser o ano da virada em que a Taça Guanabara passou a fazer parte do Carioca, houve uma única edição que foi separada do Campeonato Estadual, que foi a de 1980. O Flamengo levantou a taça e o vice foi o Americano de Campos, um dos grandes times da história do glorioso alvinegro campista. A final da Taça Guanabara vai acontecer nesse domingo e a gente só espera que a bola role da melhor maneira e que seja mais um jogo que entre para a história, tanto da Taça GB quanto do Campeonato Carioca. E você gostou desse vídeo? Aproveita para deixar o seu like, para fortalecer, também compartilhar esse vídeo e, é claro, deixar sua sugestão nos comentários aqui embaixo. O que mais você quer ver em história do futebol carioca? E também, é claro, no nosso canal, conteúdo completamente diferenciado e muitas vezes exclusivo. Mas é óbvio que quem manda é você. A sua opinião conta muito. Vídeos novos toda terça e toda sexta. E na próxima eu espero você. Aquele abraço. Tchau, tchau.